Então, olá a todos uma vez mais, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Cuidar Mais Saúde. A edição semanal é sempre ao sábado, já sabem, eu sou o Tiago Mota e estou aqui todos os sábados com uma edição nova, ok? Com novos temas. Portanto, espero que a semana tenha sido boa, tenha sido produtiva, são sempre os meus votos, como vocês sabem. E esta semana vamos abordar, sem mais demoras, uma doença que está relacionada com a parte vascular, ou seja, com as nossas ditas canalizações, ou seja, as nossas veias, as nossas artérias, o nosso sistema circulatório. Portanto, é uma doença que já ouviram com certeza falar, é a aterosclerose, está dentro da dimensão da arteriosclerose, ok? Portanto, vamos abordar, falar um bocadinho sobre este tema, sintomas, sinais, tratamentos, principalmente aqui os fatores de risco e os sintomas são o mais importante desta doença, no sentido de podermos prevenir ou iniciar de uma forma mais precoce o tratamento. Já sabem, eu sou o Tiago Mota e vamos ao vídeo. Então, muito bem-vindos aqui uma vez mais à edição semanal no canal Cuidar Mais Saúde. Aproveito desde já para dizer que a edição semanal é sempre ao sábado, não se esqueçam. E existirão então sempre ao sábado vídeos novos aqui no canal, ok? Sobre saúde e bem-estar. Eu sou o Tiago Mota, como disse agora, e vamos então abordar hoje o tema relacionado com a aterosclerose. A aterosclerose está dentro da dimensão da arteriosclerose. E o que é isso? Já vamos saber, calma. Deixem o gosto, subscrevam, deixem lá o toquezinho lá no sininho para que cada vez que haja um vídeo o possam receber, ok? E a notificação. Portanto, sem mais demoras, vamos então abordar aqui o tema da aterosclerose esta semana e, como sempre, não podemos deixar de falar um bocadinho sobre o seu impacto aqui nas sociedades, nas populações, principalmente. As doenças cardiovasculares são então das principais causas de comorbilidade e de mortalidade a nível mundial, ok? Sabemos então que mundialmente causaram já cerca de 17 milhões de mortes, isto só aqui em 2017. Portanto, em 2017, 17 milhões de pessoas morreram por doenças cardiovasculares e tem uma elevada, se não a doença que tem, doenças cardiovasculares, são a dimensão de doenças, já a par de outros vídeos que falei anteriormente, não é? Já falei sobre esta situação, vejam no canal, que mais matam na população portuguesa. Portanto, é a principal causa de doença, são as doenças cardiovasculares. E já agora aproveito para deixar o vídeo que fiz sobre o infarto agudo do miocárdio. Também há uma prevalência muito elevada a nível da população brasileira. Sabemos que há estudos entre 1990 e 2015 que houve uma elevada mortalidade direcionada para a doença vascular periférica e incidiu sobre ambos os sexos, ok? Há aqui uma prevalência entre 0,9% a 1,6% por cada 100 mil habitantes de doença vascular periférica, ok? Há aqui uma prevalência bastante acentuada de arteriosclerose ou aterosclerose, mais propriamente dito, que é o que vamos abordar mais precisamente hoje, ok? A aterosclerose, como acabei de dizer, pode também estar presente aqui desde a idade muito jovem, e às vezes aqui há as formas mais ligeiras da aterosclerose não se deixam qualquer tipo de sintoma e vai-se agravando ao longo dos anos e depois muitas vezes quando nós sabemos que há aqui alguma alteração a nível vascular, a aterosclerose, por exemplo, já muitas vezes são decorrentes de outro tipo de doenças que nós já temos. E esse tipo de doenças vai fazer com que nós depois venhamos a investigar e venhamos a descobrir realmente que o que levou à tal doença, à doença que temos. Falamos, por exemplo, de um AVC que a pessoa tenha, de um infarto agudo do miocárdio, de uma doença periférica, vascular periférica, que está relacionado com a aterosclerose ou com a arteriosclerose, que se vai agravando com a idade, com o evoluir da idade, como devem calcular desse lado. Portanto, mas o que é que se entende então por aterosclerose? O que é isso da aterosclerose? A aterosclerose não é mais do que uma doença que atinge, quer por a estenose, quer por aperto dos próprios vasos, atinge aqui a vascularidade, neste caso dos grandes vasos. O que é isso a vascularidade? É o sistema circulatório, nós temos grandes vasos e pequenos vasos, e principalmente as grandes artérias, como a artéria aorta e outro tipo de artérias, não é?
são as artérias mais atingidas por a aterosclerose. E a aterosclerose, basicamente, há a criação de ateromas, que são gorduras, placas de gordura, que se vão acumulando ao longo das artérias. Eu aproveito para deixar aqui uma imagem. Portanto, podem ver aqui a artéria e nessa artéria podem ver uma placa de gordura que vai ocluindo com o passar dos anos essa mesma artéria, ok? Portanto, a aterosclerose basicamente afeta então a normal circulação dos grandes vasos, a aterosclerose, particularmente os vasos que estão, por norma, na base das doenças arteriais mais comuns. E então ela acaba por partilhar fatores de risco com outras doenças cardiovasculares, a própria aterosclerose. E quais é que são essas doenças mais frequentes? Temos a hipertensão arterial, temos a diabetes, temos o aneurisma da aorta, não é? Temos, como vocês podem ver na imagem, o que é um aneurisma, podem ter algumas dúvidas, como é óbvio, não é? E, como podem ver na imagem, o aneurisma é quando há um género de um colapso da parede arterial e forma um género de um balão, de um saquinho que pode arrebentar, e essa parte da parede arterial normalmente é mais fraca e há um grande risco, com a pressão arterial, dele rasgar, de haver uma ruptura e então haver uma hemorragia, e muitas vezes pode acontecer a nível cerebral, e aumentando a pressão intracraniana, essa pressão intracraniana pode levar a que depois o sangue não chega, além do extravasamento, também não chega pela própria pressão a outras partes do corpo, neste caso, a outras partes do cérebro, e ocorrendo então também a morte das outras células cerebrais, ok? Dos neurónios. Temos a doença periférica também dos membros inferiores e o próprio AVC, não é? Não podia deixar de ser. Então, por outras palavras, basicamente a aterosclerose é a formação de placas dentro das artérias, das grandes artérias, não é? Dos grandes vasos do corpo, arteriais, e essas mesmas placas podem fazer então com que deixe de passar ali o sangue. A arteriosclerose, que era a dimensão maior, deixei passar assim para se perceber melhor, onde a aterosclerose está dentro, não é? A arteriosclerose não é mais do que uma doença em que há uma rigidez das artérias, e essa rigidez acontece muito em pessoas com idades mais avançadas e vai fazendo com que haja menos elasticidade nessas mesmas artérias, e havendo menos elasticidade também há mais probabilidade de haver uma tensão arterial aumentada, a hipertensão arterial, ok? Que depois também vai causar danos noutros órgãos e acaba por ser aqui, como eu costumo dizer, uma bola de neve. E então, basicamente, é um processo inflamatório. Se vamos aqui esmiuçar, além da rigidez, que é que leva a essa rigidez, há um processo inflamatório que é lento ao longo do tempo, vai havendo vai sendo progressivo, por assim dizer, e vai havendo aqui uma acumulação, então, e uma resposta inflamatória, uma oxidação, muitas vezes provocada pelo próprio LDL, que é o Low Density Lipoprotein. Deixo aqui já o vídeo também, o link do vídeo sobre as proteínas, que eu abordo um bocadinho este tema também. E essas lipoproteínas de baixa densidade, que é o LDL, que é o dito colesterol mau, vai fazer com que haja uma oxidação de determinada parte da artéria. E essa oxidação vai fazer com que haja um processo inflamatório e uma resposta por parte das nossas defesas. E então, o que é que acontece? Vai acumulando essa gordura, que é o colesterol mau, não é? Vai acumulando essa gordura, que vem do fígado para o sistema circulatório, que vai fazer com que as nossas defesas se dirijam todas para lá e vai fazer com que haja um aumento ainda mais desse processo inflamatório. E vai acumulando aí gordura, inclusive é o colesterol, não é? Que eu acabei de falar também, e células das nossas defesas, como macrófagos, linfócitos, e vai havendo ali também, na camada mais interna da parede das artérias, vai-se acumulando ali essas camadas lipídicas, ok? E vai havendo ali uma diminuição do lumen, o lumen é o calibre da própria artéria, e que depois leva ao processo patológico, muitas vezes leva a outro tipo de doenças. Como vocês podem ver aqui na imagem, a nível da anatomofisiologia, a nível da anatomia e da fisiologia do próprio sistema vascular, mais centrado aqui nas artérias, ok? Estamos a ver aqui uma artéria, estamos a ver aqui as camadas da sua parede, a nível anatómico. A nível de fisiologia, melhor dizendo, podemos ver aqui o fluxo do sangue, estamos aqui a ver uns pontinhos vermelhos que são as hemácias,
os eritrócitos ou os glóbulos vermelhos, há estes 3 termos que se usam, a passar. E podemos ver aqui, nesta artéria, que há aqui em amarelo, quer dizer que é a gordura, ok? O que está aqui a amarelo são as gorduras que estão acumuladas. E podem ver aqui um estreitamento da artéria, e esse estreitamento vai fazer com que haja aqui mais dificuldade em passar essas ditas hemácias. Mas quem fala em hemácias, eritrócitos ou glóbulos vermelhos também fala noutros elementos figurados do sangue, como plaquetas, como as nossas defesas, não é? Nossos glóbulos brancos, que acabam por passar nesta faixa também, ok? Numa faixa, num tubinho cada vez mais estreito, não é? Até que se vai formar aqui um tampão e esse estreitamento vai ser causado por estes elementos amarelos, que é a tal gordura, que vai fazendo aqui um estreitamento desta artéria, ok? Podemos ver aqui a parte exterior da parede da artéria, que é denominada pela túnica adventícia. Portanto, esta túnica adventícia é uma túnica, é uma camada, é a parede externa da nossa artéria. Portanto, temos aqui a parede externa da artéria, que tem esta denominação. Depois uma parede mais medial, que é a túnica mediana ou medial. E depois temos aqui a parte mais interna, que vocês estão a ver aqui na imagem mais a rosa ou roxo, que é imediatamente comprimida por essas bolinhas amarelas, que é a tal gordura que já abordámos. Então, que vai-se acumulando ao longo do tempo, ok? Essas placas de ateroma, chamam-se as placas de ateroma. É o ateroma, ok? Daí o nome aterosclerose. Portanto, é a placa de ateroma que vai então havendo uma compressão na própria artéria, no lumen da artéria, e que chama-se, essa parte mais interna da artéria chama-se a túnica íntima, ok? E vai havendo essa compressão até que vai havendo aqui um fluir cada vez menor daqui do nosso sistema circulatório, da nossa circulação nesta área, neste ponto específico, ok? Até que vai haver aqui, através dos processos químicos, vai haver uma formação de um rolhão, um coágulo, que vai acabar por entupir de vez o estreito lumen que já existe nesta artéria e não vai deixar passar sangue a partir daqui, e vai haver um comprometimento a partir deste ponto dos órgãos, tecidos que existirem daqui para a frente, ok? E havendo esse comprometimento, se não houver outro vaso que acaba por ajudar e consiga levar o fluxo que não leva já este, né? Que este já não consegue levar, vai haver uma morte dessas células a partir deste ponto. Okay? Quando não há nenhum tipo de alternativa ou atalho, vai-se dar algum evento mais drástico, mais traumático, com certeza. Isso não há volta a dar aqui. E vai haver aqui uma mortalidade e uma incapacidade, ou seja, uma comorbilidade acentuada no doente que passa por este tipo de processo e que tem este tipo de evento, ok? Que tem este tipo de doença, que é o culminar da doença vascular, quando leva a acidente vascular cerebral, pode levar a que a pessoa possa até morrer, é uma emergência também médica, e pode levar também a doença coronária, ok? Portanto, este tipo de doença vascular, como a aterosclerose, é algo de relevo e de muita importância para explotar outro tipo de doenças que nos podem levar, e esta silenciosa ao longo dos anos, que nos podem levar à morte, ok? É importante. Sintomas. Podemos falar aqui de alguns sintomas, como, por exemplo, maior cansaço quando do esforço físico, ou até a pessoa tem sensação de desmaio frequente. Isso pode acontecer porque os vasos do pescoço podem estar comprometidos com os lúmenes, com o estreitamento dos vasos. O sangue também chega em menor quantidade ao nosso cérebro, e chegando em menor quantidade ao nosso cérebro, também pode haver aqui falta de oxigênio, de oxigenação, e nós não conseguirmos fazer as nossas devidas funções cognitivas, ok? E sentimos essa sensação de desmaio. Visão turva, dificuldade de compreensão, esse tipo de sinais característicos, ok? Angina de peito, que é aquela dor no peito, que eu também abordei no vídeo anterior que fiz sobre o infarto agudo do miocárdio, e a pessoa pode coxear,
uma claudicação frequente, até dor nos membros inferiores, nas pernas, em repouso. Essa mesma dor pode ser em repouso, mesmo em repouso, e pode haver aqui, como eu já falei, não vamos falar novamente, o soltar de êmbolos ou trombos que provoquem esses ditos coágulos, que provoquem interrupção do sangue, e pode haver até aqui, a nível das extremidades do nosso corpo, principalmente dos pés, ficarem frios, pálidos, cianosados, até meio arroxeados, e até não haver presença, o culminar com a não presença de pulso, de pulsação a nível das nossas pernas, determinada zona das nossas extremidades do corpo, visto que houve uma oclusão. Pode haver tromboflebites, que são oclusões de veias das nossas pernas, e tromboses venosas profundas. E havendo essa oclusão de vasos dos membros inferiores, também não há passagem de sangue e há comprometimento dos nossos tecidos. E, havendo comprometimento, pode haver necroses, morrem os tecidos, não é? E o que quer dizer que pode haver mesmo gangrenas e necessidade depois de amputações, porque já vamos muito tarde e já não se consegue fazer com que haja a normal circulação naquele membro, ok? Pode levar a este tipo de situação, para terem uma noção. Principalmente em doentes diabéticos e com diabetes já há muitos anos descontrolada. Isso é importante. Havendo aqui então este estreitamento do lúmen, também pode levar aqui a obstrução do fluxo sanguíneo, também a nível das coronárias, e isto é sempre de relevo porque é uma emergência médica, ok? Fatores de risco. Há vários. Há os fatores de risco modificáveis e os fatores de risco não modificáveis. Os modificáveis, como sabem, e de outros vídeos que já fiz, os modificáveis são aqueles que nós podemos mudar, podemos alterar na nossa vida, como por exemplo os hábitos tabágicos, são um dos fatores de risco e das causas das doenças vasculares, e por exemplo aqui os níveis de altos de colesterol no sangue, que podem levar a esse estreitamento dessas mesmas artérias, ajudar também a que haja esse estreitamento, e bem como outras doenças também, provocar, aumentar a probabilidade de a hipertensão arterial, que já por si com a idade temos tendência para que haja arteriosclerose, que eu falei há pouco. A arteriosclerose está dentro da arteriosclerose, não se esqueçam, que é a tal rigidez das artérias, e diabetes, a obesidade, temos também aqui o sedentarismo e o baixo consumo de vegetais, porque os vegetais são ricos muitas vezes, a maior parte das vezes, em fibras solúveis e insolúveis, que nos ajudam também a eliminar o açúcar em excesso, que vai ser transformado muitas vezes em triglicéridos, que também é gordura, entre outras coisas, não é? Que acabam por ser uma mais-valia para prevenir também aqui a doença vascular, ok? Aqui nos fatores de risco não modificáveis. Não modificáveis temos a nossa idade, não podemos modificar, não é? Infelizmente, era bom que às vezes pudéssemos. Ter aqui algum histórico de familiares que tenham aqui também já aterosclerose precoce, desde muito cedo, que tenhamos uma idade já muito avançada, ou mais avançada, com mais de 65 anos, principalmente, até mais de 50 anos, já é um fator de risco mais elevado, não modificável. Ser do sexo masculino, que há aqui uma probabilidade muito maior, está aprovado já por vários estudos, maior de incidência de doença vascular. E claro que não comparamos uma pessoa que seja saudável a uma pessoa que tenha a mesma idade, que tenha diabetes, hipertensão, que já tenha algumas doenças de base que também são fruto provavelmente também da própria aterosclerose ou arteriosclerose, mas mais a aterosclerose. Não fazemos este tipo de comparações, não é? Mas com pessoas mais ou menos do mesmo calibre, entre aspas, deixem passar o termo, é a pessoa que tem a idade mais avançada, é a pessoa que tem mais probabilidades de... A história de familiares com doenças cardiovasculares prematuras é diferente da que eu disse inicialmente, da história familiar da aterosclerose precoce, são coisas diferentes, ok? E temos aqui também uma das causas, que é a inflamação de causa desconhecida ou associada, por exemplo, a algumas doenças autoimunes, como por exemplo as doenças da artrite reumatoide, a lúpus, a psoríase, e até mesmo pode ser uma causa, esta que eu estou a falar, das doenças autoimunes, ou até mesmo a doença de Crohn, que é aquela doença que está ligada ao sistema digestivo, mais propriamente ao intestino, ok? Portanto, isto são fatores não modificáveis. Diagnóstico, como é que se faz esse diagnóstico? Em primeira mão, temos que, ou em primeiro lugar, fazemos o diagnóstico da aterosclerose, da doença vascular, é feito por uma observação de um clínico, ok? Através da observação clínica conseguimos perceber
através do histórico da pessoa, através de tentar perceber aqui um bocadinho qual é a história da pessoa, os hábitos de vida da pessoa e que sintomas apresenta, que sinais apresenta e quando os apresenta, ok? Em que situações. Isto é importante. Depois, podemos observar aqui pequenas coisas, dados objetivos, como por exemplo, a presença de lípidos, gordura, pequena acumulação de gordura, às vezes nas pálpebras, pode ser um dos sinais, não quer dizer que seja muito fidedigno, mas é um dos sinais, ok? Tendões, temos aqui também a auscultação de um sopro carotídeo, diminuição aqui dos pulsos arteriais periféricos, como por exemplo ver no pulso, se há aqui diminuição da sensibilidade do tato, da auscultação do pulso, e algumas massas abdominais palpáveis e pulsáveis, ok? Também é importante. Indícios neurológicos, cianose também, muitas vezes periférica, nota-se que há uma palidez dos membros inferiores, algo que vemos que há algum comprometimento, e gangrena, e hipotensão e ou taquicardia, ok? Às vezes uma coisa leva à outra, às vezes pode ter as duas coisas, mas por norma, uma das também é um dos sinais para fazer o diagnóstico dessa doença vascular, da aterosclerose. Podemos depois fazer exames laboratoriais, exames complementares de diagnóstico, não é? Através de análises, através de outro tipo de exames, como por exemplo a eletrocardiografia. Podemos fazer aqui um ecocardiograma também, para tentar perceber como é que está o coração, não é? Através de imagem de ecografia ou através de um eletrocardiograma, um ECG, como eu disse há pouco. E podemos avaliar aqui através de um Doppler, e usa-se muito, quando dos AVCs, fazer aqui um estudo vascular, e esse estudo vascular não é mais do que fazer Dopplers e fazer taques cranioencefálicos e outro tipo de exames para que o doente, para que possamos saber a dimensão do evento, do que aconteceu, para podermos direcionar a terapêutica adequada para o próprio doente, para o doente que temos à nossa frente. Isto também é importante, ok? Podemos fazer aqui uma ultrassonografia, e isto é importante porque não é um exame invasivo, e conseguimos fazer aqui, saber a espessura da camada das íntimas, da média também, das artérias coronárias, e assim tem bastante potencial, e sabemos mais ou menos a nível da aterosclerose qual a dimensão, ok? Podemos ter aqui também uma noção melhor das coisas. Tratamento, pode ser um tratamento mais invasivo, mas normalmente depende muito da progressão e que se há um agravamento ou não. Normalmente o que pode acontecer no tratamento é que haja aqui algum tipo de, e conseguimos fazer aqui, é o objetivo do tratamento, dependendo da gravidade, não é? Da aterosclerose, podemos ver aqui da doença vascular o que é que podemos fazer para diminuir ou até travar este tipo de situação. Não podemos é curar. Curar é mais difícil. Portanto, o melhor é sempre prevenir. E já lá vamos, não é? Como sabem sempre nos meus vídeos, é sempre a prevenção, é o melhor remédio. Podemos ter aqui uma atitude mais terapêutica, direcionada para a farmacologia, e aí usa-se muito as estatinas. Toda a gente já ouviu falar da atorvastatina, da simvastatina. Portanto, são fármacos que são usados muito para este tipo de situações, quando há um atroma, quando há aqui placas de gordura, reduzir também a colesterolemia, a quantidade de colesterol no sangue, e tentamos diminuir então a quantidade de LDL e melhorar aqui o HDL, que é o High Density Lipoproteína, que é a lipoproteína que traz o colesterol da circulação para o nosso fígado, não é? O nosso fígado, e a baixa densidade, a lipoproteína de baixa densidade, que é o LDL, faz o contrário, ok? De lembrar sempre que 80% do nosso colesterol vem do nosso fígado, não vem da própria alimentação. Só que a nossa alimentação influencia muito e estimula a produção desse colesterol, portanto também é importante, é a base de tudo. Temos de ter aqui uma mudança também nos estilos de vida, que temos tido até aqui, não é? Para fazer um tratamento, não é? Além da medicação e dos fármacos que vamos iniciar, como as simvastatinas, as estatinas, que baixam então o colesterol. Tentamos controlar aqui os níveis de colesterol, sempre, uma gestão do regime terapêutico rigorosa e avaliar sempre a tensão arterial também, para ver como está a diabetes, se for caso disso. Caso exista aqui outra doença provocada pela aterosclerose, também existem vários fármacos que têm que ser usados, como por exemplo pessoas que já tenham tido AVCs, pessoas que tenham diabetes, fazer as insulinas, o esquema terapêutico todo, de forma rigorosa, para evitar com que haja também aqui um evoluir da doença vascular, que também por si só a diabetes já provoca, e quem teve um AVC tem mais tendência para ter outro AVC também, que é o acidente vascular cerebral,
e tem que ter cuidados acrescidos e não pode falhar a terapêutica, ok? É importantíssimo. A nível da prevenção, como eu digo sempre, é o melhor remédio, temos que seguir sempre uma dieta, um estilo de vida o mais saudável possível, comer mais à base de vegetais, beber água durante o dia. Se a pessoa tiver, é óbvio que se adapta-se a tipo de pessoas que temos à nossa frente, se for uma pessoa com doença renal, com insuficiência cardíaca, com certeza que tem que ter mais cuidados com a quantidade de líquidos que ingere, portanto, isto depois tem que se adaptar a cada pessoa. Alimentos mais ricos em fibras, comer carnes brancas e não carnes gordas, carnes mais vermelhas, ok? Evitar. E fazer algum exercício físico, QB, adaptado a cada pessoa também, é importante, como eu digo sempre. Perder aqui algum peso e manter um IMC agradável para a pessoa que temos à nossa frente. E, se for o caso disso, parar de fumar. Reduzir níveis de colesterol, principalmente aqui o LDL, como eu falei agora também, é importante. A tensão arterial, com certeza, vai diminuir se nós fizermos logo estas mudanças, mas com certeza que temos que avaliar, não digo que seja diariamente, mas dia sim, dia não, mas tem que haver aqui algum comprometimento da parte da pessoa, do doente, para mudar os seus hábitos, ok? E um deles tem que ser ver a tensão arterial mais assiduamente, ok? Mais frequentemente, é importante. E reduzir aqui também os níveis de glicose do sangue, porque se não forem reduzidos, transforma-se então o que não é usado, o que não é queimado, as calorias, que vão se obter através da glicose, e basicamente são todas, não é? Portanto, o que vai aqui ser obtido através da glicose, que não sendo queimada, vai sendo armazenada em triglicéridos, que são gorduras, ok? E isso também vai ser mais uma ajuda também para elevar o colesterol, promover a produção de mais colesterol LDL, e pronto. E esse tipo de situação tem que se tentar remediar. Isto é importante, ok? E acabámos o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Espero que tenha sido uma mais-valia para a vossa vida, para o vosso dia de hoje. E quiçá também que possam ajudar alguém que está ao vosso lado, que vive com vocês, os vossos familiares, os vossos amigos. Passem a palavra, não se esqueçam. Obrigado por estarem desse lado. Espero-vos para o próximo sábado com mais um vídeo. Eu, Tiago Mota, aqui estarei então, como sempre, e peço-vos, como sempre, para deixarem um like, para subscreverem, deixem também lá o toquezinho no sininho para receber as notificações dos vídeos, e um bem-aja para todos, e aqui continuarei. Vejam os próximos vídeos e vejam os vídeos que aqui estão no canal, vão dar um apoio muito forte ao canal, e aqui continuarei sempre para tentar ajudar quem está desse lado e melhorar a qualidade de vida, quem me vê também semanalmente, ok? Muito obrigado a todos e um bem-aja até para a semana.